Olá, professores! Meu nome é Lisandra, sou jornalista do Núcleo de Educação da Universidade Estadual de Maringá. Talvez a gente já se conhece ali dos corredores do NEAD. Eu estou sempre por ali tentando fazer divulgações, às vezes tirando fotos dos professores, mas enfim, até mesmo nesse período que a gente está em home office, estou à disposição dos professores, né, de todos que trabalham pela educação à distância da instituição. Mas o objetivo desse vídeo em especial é falar um pouquinho sobre essas gravações caseiras que vão acontecer a partir de agora. Bem, a primeira dica, então, que eu tenho para passar para vocês é sobre o planejamento dessa videoaula. Quem me conhece ou quem fez o curso de formação de docente sabe que eu sou fã de planejamento, que eu gosto de fazer roteiro. E como a gente tem um tempo estipulado aí de 8 a 12 minutos de gravação, é importante a gente fazer esse roteirinho, tentar colocar um começo e um meio-fim, porque às vezes o professor vai gravar 3 vídeos de 8 minutos, né? A gente quer deixar os vídeos aí de 8 a 12 minutos no máximo, né? Então vamos supor que o professor precise de um tempo maior e vai gravar 3 vídeos de 8 minutos. Então é importante que cada vídeo, né, do assunto todo, tenha um começo, meio e fim. O professor termina o vídeo chamando para o outro vídeo e começa o segundo vídeo remetendo ao primeiro vídeo. É importante ter essa linha de raciocínio para o aluno não se perder, para o aluno que parou entre um vídeo e outro, hora que ele voltar, ele não ter que assistir todo o vídeo anterior para lembrar o que o professor falou no primeiro. Então, é importante fazer esse roteirinho. Se o professor preferir escrevendo inteiro, legal, né? O professor que é mais prolixo. Ou eu gosto de escrever em tópico, eu fiz à mão mesmo, para eu não esquecer as coisas que eu tinha que abordar por aqui hoje, e fiz em tópicos. Então, essa é a primeira dica que eu tenho para dar. Faça um roteirinho, né, o professor já tem esse costume, né, de fazer o planejamento, mas aí para o vídeo, faz um roteirinho só para esse vídeo sempre ter o começo, meio e fim. Introduçãozinha, apresentação, conteúdo, né, desenvolvimento do conteúdo, finaliza, chama para o próximo ou encerra, né, e começa o outro remetendo ao anterior. No último vídeo a gente conversou sobre isso e isso, e agora a gente vai dar continuidade no assunto. E finaliza de novo. Um segundo tópico importantíssimo é sobre o equipamento que vocês vão utilizar. Notebook, câmera, computador de mesa, celular. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem celular com câmera, ótimo. As câmeras dos celulares, nossa, Samsung e iPhone são ótimas, dá para trabalhar muito bem. Câmera do notebook, eu estou utilizando o notebook. Escolhi o notebook pela praticidade de gravar num ambiente mais seguro, mais fixo, né? E a câmera, né, geralmente precisa ali de um tripézinho para gravar. A dica que eu dou é qual equipamento o professor tem mais intimidade, tem mais segurança de trabalho. Né? Se o professor preferir trabalhar com o notebook, ótimo. Importante gravar em MP4. Não sei se o celular grava nesse formato, mas o formato do celular, os equipamentos, os programas de edição aceitam tranquilamente. Então é importante, quando for salvar no computador, procurar o formato MP4. As câmeras, geralmente câmeras profissionais ou semi-profissionais, geralmente salvam já nesse formato. Agora, o celular não tenho certeza, eu acho que é um formato específico, mas os programas de edição aceitam. Mas no computador, quando é um formato diferente, geralmente pode ser que seja um formato diferente. Então, procura salvar no formato MP4. Então, para escolher qual equipamento o professor vai utilizar, é importante testar. Testa no notebook, testa no celular e vê qual equipamento o professor se sente mais à vontade gravando, qual fica mais seguro, qual tem mais domínio do equipamento ali. Porque daí o professor vai conseguir discorrer a aula mais tranquilamente, não é mesmo? Outra dica é sobre o local que vocês vão gravar, né? Tá todo mundo em casa, espero que estejam trabalhando home office, assim como a gente. Eu, por exemplo, eu não tô na minha casa, eu tô no sítio da minha família. Então, eu tô num lugar meio bagunçado aqui. Mas pelo menos assim, o que a gente tá prezando? Não gravar no sofá, não gravar com uma cama atrás. Por mais que a gente esteja em casa, todos os alunos, né, sabem que estamos trabalhando em casa, que a gente mostre um pouquinho de seriedade, né, um pouquinho de sobriedade nesses vídeos. Então, pode ser uma parede lisa, uma parede branca, uma parede com um quadro,
uma parede com livros, né, com uma estante de livros, também fica bem legal, onde o professor tiver à disposição em casa, desde que seja um local mais sério, um local que aparenta um pouco mais de sobriedade para os vídeos, né? Não que a gente queira fazer vídeos muito quadrados, mas o importante é a gente mostrar que estamos trabalhando, né? E não descansando em casa. E um dos pontos mais importantes para essas gravações é a iluminação. Nos estúdios do NEAD, né, ou quando a gente vai gravar em qualquer outro estúdio, a gente tem muita luz. Então a gente precisa dessa luz, né, da luz para iluminar o rosto, para que não fique escuro o rosto do professor. E a melhor forma de iluminação caseira é a luz natural, a luz do sol mesmo, né? Então a dica é sempre gravar com uma janela de frente. Eu tenho uma janela aqui atrás, mas olha, a cortina tá fechada. Porque se ela tivesse aberta e eu não tivesse janela na minha frente, que é o caso, eu tenho, mas se eu não tivesse essa janela, essa aqui tivesse aberta, o meu rosto ia estar escuro e tudo aqui atrás ia tá claro. Agora, como eu tenho uma janela bem na minha frente, ela ilumina o meu rosto e ilumina, na verdade, todo o ambiente, né? A claridade do dia mesmo. Isso que já é mais 5 horas, né? Tô gravando aqui mais de 5. Então, né, tá bem claro, né? Eu tô bem iluminada, o ambiente está iluminado, né? É uma luz profissional, mas é uma boa luz. Caso o professor não tenha a possibilidade de gravar durante o dia ou de frente para uma janela, liga a luz do teto mesmo, tenta pôr um abajur perto, né? Tudo que possa trazer luz pro professor, pro rosto, pro ambiente. E para aquilo que se o professor vai utilizar algum objeto, não, tenta trazer luz. Precisamos de luz. Outra coisa que precisamos, áudio. No estúdio, mais uma vez, a gente tem o microfone que é direcionado para nossa voz. Aqui, não. O notebook, o microfone do notebook tá pegando todo o áudio ambiente. Se eu não tivesse fechado essa porta aqui, né, o meu cachorro tá lá fora latindo, ia atrapalhar, ia passar um carro, ia atrapalhar. Então, o professor é em casa, se tiver alguém na cozinha mexendo, atrapalha também, né? Isso tira a atenção do aluno, na verdade, né? Então, a gente precisa isolar esse áudio, fecha a porta, fecha a janela, abre a cortina e fecha a janela para a gente tentar isolar o máximo possível. Desliga o ventilador, desliga aqueles ar-condicionados que fazem barulho. Importante que não tenha ruídos, né? Caso o professor tenha aqueles fones com microfone, perfeito, ótimo. Mas se não tiver, isola o ambiente, que também já ajuda bastante. Outro ponto, então, é o posicionamento da câmera. Olha só, eu tô aqui daqui para cima, né, do peito para cima. Eu tenho um pouco de fuga, né? Aquela hora eu mostrei para vocês o roteiro. É importante a gente ter, então, um espaço caso o professor queira mostrar algum objeto, queira exemplificar com algum exercício, né? Mostrar alguma coisa que possa contribuir com a videoaula. Então, tem um pouquinho de fuga também para não ficar assim, né? O professor muito próximo, né? É importante ter um espacinho para o professor se mexer, para não sair do quadro, né? Importante ter esse espaço. É importante também, quando o professor enviar esse material para a divisão de mídias do Núcleo de Educação, lembrar de enviar também todos os materiais que vão compor essa videoaula, né? Um slide, alguma imagem que o professor quer que envie. E uma possibilidade bem legal com essas videoaulas caseiras é que o professor pode decupar essa videoaula. Aos 8 minutos eu quero que insira tal slide, aos 7 minutos eu errei, corta aí. Aos 5 minutos, coloca isso, coloca essa imagem. Então, o professor tem essa possibilidade de decupar essa videoaula para a edição ficar, né, o mais próximo, né, sem erro possível. É isso, professores. Acredito que vocês também já foram informados, né, pela divisão de mídias sobre o e-mail que deve ser utilizado, que é o de mídias-nead@uem.br. Qualquer dúvida também nesse e-mail, ou então estou disponível nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Espero que todos estejam seguindo. Estou à disposição, o Erivelto também está à disposição, tanto no e-mail quanto no contato que o professor tem direto com ele, para tirar qualquer dúvida e atendê-los nesse período. É isso, gente. Espero que essa quarentena acabe logo, que a gente volte a se encontrar lá no NEAD. Um abraço a todos e bom home office!